Olá, bem-vindo ao nosso podcast Saúde Mental na Veia. Você que está nos assistindo pelo Spotify, pelo YouTube, seja bem-vindo. Hoje nós estamos aqui para falar com uma convidada especial, a quem eu admiro. Estou até nervoso aqui um pouco hoje, assim, né, para falar com ela, porque é uma pessoa bastante experiente e que vai nos ajudar a discutir sobre prevenção ao uso de substância no âmbito familiar. Nós estamos aqui hoje com Irene Ravache. Olá. Muito obrigado, Irene. Estou aqui nervoso de falar com você. É um prazer para a gente ter você aqui. Né? Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite e estar conosco discutindo esse tema que é tão importante. Muito obrigada pelo convite. Mas você pensa que é só você que fica nervoso? Eu fico também. Então tá bom. Eu fico, né? Com tanta quilometragem nesse tipo de trabalho, né? Trabalho de comunicação, eu fico. Isso nos alivia, né? Somos todos seres humanos, né? E estamos aqui, né, eu e Valéria Rocha Brasil, né, do Instituto Rocha Brasil, para falar desse assunto. Muito obrigado, Valéria, também por essa parceria, né, e seja muito bem-vinda. Obrigada. É sempre um prazer estar com a Irene, uma pessoa que eu admiro como ser humano, mulher e profissional, como todos, né? Muito obrigada. Bom, o nosso assunto hoje é um assunto delicado, porque mexe com as pessoas o tempo todo, né? A questão do uso de drogas, que pode ser lícita ou ilícita, álcool, cocaína, maconha, seja qual for o uso, a droga que você escolha, de qualquer maneira é um assunto que a gente não pode deixar de falar. Porque segundo os estudos, olha aqui, eu trouxe até uma estatística, todo podcast estou trazendo uma estatísticazinha, né? Para a gente ter noção de que a gente precisa dar atenção a esse tema. Olha só, pessoal, o relatório mundial sobre drogas de 2022 do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime mostra que cerca de 284 milhões de pessoas na faixa etária entre 15 e 64 anos usaram drogas em 2020, ou seja, 26% a mais do que os últimos 10 anos. Quer dizer, a coisa está aumentando. Então, hoje o nosso objetivo, viu, Irene, é falar sobre o olhar da família. Como é que a família, gente, se você tem um filho, ou marido, seja o que for, como é que a gente pode prevenir isso sob o ponto de vista da família? Que coisas que colaboram para a construção da dependência de drogas e que coisas que colaboram para a recuperação do dependente de drogas? Queria que você revisitasse um pouco a tua história, você que já viveu isso, e pudesse compartilhar conosco com essa vasta experiência que você tem. Então, o que eu me observo? Como é que era o meu comportamento? Primeiro, muito medo, vergonha. Quando eu entrei em contato mais pessoal, diretamente, através do meu filho, Irã Ravache, com a droga, eu fiquei apavorada, eu tive muita vergonha. E eu fiquei apavorada. Qual é o medo? O medo que a droga vai fazer com ele? Ele vai morrer. Ele vai morrer, era só isso que passava pela minha cabeça. E quando eu digo que eu tive um contato mais próximo, é dentro da minha casa, porque obviamente que eu tinha contato com pessoas que, puxa, eu sou de 1944, então década de 60 eu estou com 20 anos. É a época que todo mundo puxa um fuminho, né? Eu, por exemplo, nunca puxei um fumo. Agora, não que isso seja uma vantagem. Olha só que legal, ela nunca usou. Não, eu não consigo porque eu não tinha vontade. Então, é simples assim, por isso que eu não usava. Agora, me ponho no lugar de quem tinha vontade, né?
E então eu acho que essas duas coisas que eu acabei de falar, elas são muito importantes. Medo e vergonha. Hoje eu perdi o medo e perdi a vergonha. É muito bom quando a gente perde a vergonha para vários assuntos, não para tudo, hein, mas para vários tópicos é muito bom. Então, ter medo e ter vergonha atrasaram muito e complicaram muito no relacionamento com, como se usava na época o termo, o meu adicto, que era assim que se falava. Eu, sinceramente, não gostava, continuo não gostando do termo, o meu adicto. Parece que eu fui num armazém e comprei um adicto, entendeu? Para passar o verão. Sim, sim. Eu acho que essas duas coisas... Esse tema que você traz, né, de medo e vergonha, ele é uma coisa assim muito importante que acontece ainda hoje, né? Porque a gente sabe que as famílias demoram em torno de 3 a 5 anos para procurar ajuda, por exemplo, né? E isso é principalmente por causa de não saber o que fazer, de ter medo e de sentir vergonha, né? E há um preconceito muito grande ainda em relação a isso, né? Não só com relação à dependência química, mas com relação às doenças mentais de maneira geral. Sim, esse é um dos motivos que a gente faz o podcast, para quebrar tabus. As pessoas precisam entender que todos os transtornos, sejam eles quais forem, são como qualquer outro problema que as pessoas têm, né? Agora, você trouxe uma coisa importante, que eu acho que é um fator de risco, se a gente for para pensar em termos de prevenção. É essa questão de que, na época, na década de 60, e hoje também, de outro jeito, a banalização do uso da droga. Dá a impressão para o jovem, por exemplo, que não tem risco. Então, essa queda da sensação de risco é um dos fatores que podem propiciar ao uso da droga e, consequentemente, pode ou não desenvolver a dependência da droga. E tem uma outra coisa também que eu escuto muito, que é assim, mas a maconha é natural. Terremoto também, né? E bem por isso é bom. Mas a maconha faz muito menos mal do que o álcool, do que o cigarro tradicional. Então, essa necessidade de você justificar para dizer, olha, você não usa maconha, mas você fuma. Você não usa maconha, mas você bebe. Não é tão ruim quanto vocês pensam. Você sabe que isso, né, é uma coisa que se repete na história, né? Que, assim, o cigarro ele foi tido como um remédio, assim, né? Era para aumentar a sua atenção, melhorar o seu desempenho cognitivo. De fato, a nicotina faz isso. E é um trabalho, que é um processo que não começou agora, né? Que dia 2 agora de agosto será votado no Supremo Tribunal Federal, né, a constitucionalidade ou não do artigo 28 da lei antidroga, né, que, se caso for considerado inconstitucional, vai liberar, na verdade, o porte de droga no Brasil e de qualquer droga. Quem dissemina as drogas na humanidade, banaliza elas, é predominantemente a área da saúde, os formadores de opinião, os traficantes são os menos, né? Mas depois eles vão lá e são presos. Muito dinheiro. Eles estão muito bem, obrigado. Muito bem, Mas, na verdade, esse círculo vicioso é um dos fatores de risco que levam à banalização, a noção de risco cai e as pessoas são incentivadas a ver um mundo indutor do uso, abuso e dependência de drogas. Falando desse negócio de risco, eu lembro uma coisa que aconteceu comigo. Eu fazia uma novela de muito sucesso e tal, e fui convidada para passar o carnaval na Bahia, que não sei se vocês já tiveram oportunidade, é uma deles. Quando eu fui para a festa, para o baile, e eu cheguei logo antes, porque eu também tinha que tirar muitas fotos lá, eu me dei conta que eu não tinha almoçado. E chega um homem com a melhor das intenções na cabeça dele,
bota o braço assim, abraça nós dois, e ele tinha na mão, depois eu fiquei vendo, sabendo o que era, lança-perfume. Um algodão embebido com lança-perfume. E ele fez assim, um presentinho para vocês. E botou pro meu marido e para mim. O meu marido ficou muito bem, obrigado. Eu caí. Bom, caí, aí chama médico, aquela coisa constrangedora. Eu vou abrir o olho só no quarto. E sim, o médico disse assim, isto pode ser causador, porque é o mesmo processo de que você usa para anestesia, me parece, me corrija se eu estou errado. Ele disse assim, dependendo de como está esse organismo, essa pessoa pode morrer, pode ter uma parada respiratória, entendeu? Então, esse risco que as pessoas não sabem que estão correndo ou não levam a sério, ou acham que é uma coisa que é muito humana, muito comum. Não, mas comigo isso não vai acontecer. Ainda mais o jovem que está na fase da onipotência, né? Aquela onipotência do jovem. E você nunca sabe o impacto que a droga vai causar no seu organismo enquanto você não usar. Assim como para o seu marido foi tudo ok, você caiu. Você nunca sabe. Então, é uma roleta russa mesmo. Mas voltando aqui ao nosso assunto, que é o ponto de vista da família, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre um fator de risco muito importante do funcionamento do sistema familiar, que é a repetição de padrão intergeracional em relação às compulsões. Então, é muito comum a gente observar em famílias de dependentes de drogas, e quando a gente pensa em prevenção, tem que pensar nisso, sim, que bom, o pai bebia, a avó era jogadora compulsiva, a mãe trabalhadora compulsiva, a irmã comedora compulsiva. Quer dizer, a compulsão se repetindo geração após geração. Isso é um fator de risco muito importante para quando a gente pensar em prevenção, pense na sua família. A sua família funciona em torno da compulsão. E aí isso é um pouco relevante para a gente, é bem relevante, não um pouco, é bem relevante para a gente considerar em termos de prevenção. Como é que foi isso na sua história? Meu pai era alcoólatra. Eu, careta. E quando eu digo eu, careta, hoje em dia eu bebo. Eu bebo vinho. E gosto, e se eu pudesse, eu gostaria de beber todos os dias, porque é muito bom. Porém, vários fatores me fazem não beber todos os dias, desde engordar, desde ter medo de aumentar o índice glicêmico, enfim. Mas eu sou medrosa. Mas eu tinha um pai alcoólatra. Minha mãe era muito, muito, muito depressiva. Eu lembro de uma coisa, de um desenho do Irã, pequeno, ele colocou assim, eu gosto de ficar com a minha mãe, ela é carinhosa, quando ela tem tempo, ela brinca comigo. Isso me mata até hoje. Ou seja, eu não é? Sim. E eu estava achando que eu estou fazendo melhor, né? Estou trabalhando, estou garantindo a minha família, não é? Eu me acostumei a trabalhar porque eu fiquei um tempo sozinha com o Irã, quando eu me separei do pai dele, até eu me casar outra vez com o Edson. Então, para mim, o trabalho era, para mim, mulher, era uma independência financeira muito importante, não é? E aí você vai dizer, mas e aí como é que é? Você não dava importância para ele? Sob meu ponto de vista, dava. Porque eu estou fazendo isso tudo para ele, não é? Sob meu ponto de vista, eu procurava não faltar às reuniões escolares quando eu não podia ir. A minha mãe ia, mas não tinha tempo de brincar. Então, eu não sei lá dentro dele, né? Talvez isso fosse muito importante para ele.
E eu não via. Isso era uma coisa que, às vezes, nós não estamos enxergando. A real necessidade ou a queixa, ou não precisa nem ser necessidade ou queixa, aquilo que a criança está pedindo. Sim, Inclusive porque não fomos habituados a isso. exato. Eu acho que a minha geração não era muito habituada a isso. Eu vejo da forma como eu hoje faço com a minha neta de 7 anos. Eu já entendo, mas... Pois é, esse é o paradoxo do crescimento, né, Irene? Quando a gente olha para a nossa história e vê, puxa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, faria diferente. Olha que maravilha, cresceu. Mas como crescer se não tivesse feito isso? Entendeu? Vira o paradoxo do crescimento, né? Porque a gente só tem a cabeça que a gente tem hoje, porque a gente fez um monte de coisa que nos fez crescer de tal maneira na dor e no amor, que hoje a gente revisita a história e fala, puxa, poderia ter feito diferente. Agora, uma pergunta para vocês. O fator medo, né? Por que algumas pessoas não têm medo de se machucar? Você pega, às vezes, tem uma criança mais atirada que a outra, não tem? Sem dúvida. E isso não se aprende na escola, se aprende. Nasce. Como é que é? Nasce assim? Cada um de nós nasce com um temperamento, que é esse, assim, aquela criança que é mais chorona, tem o outro que é mais quietinho, o outro que demanda mais. Dentro desse temperamento, tem uma coisa que a gente chama de, que você usa de ser mais ou menos arrojado, ou de ser impulsivo ou menos impulsivo, né? Por exemplo, dá pra gente, tem pesquisa hoje que mostra assim, que as crianças que são mais impulsivas, né, elas têm maiores chances de usar droga no futuro. O impulsivo desconsidera que ele vai ganhar 1000% em um mês, que nenhum investimento dá isso, e prefere o 10 hoje, né? Essa impulsividade, ela nasce, né, com a gente. Eu acho que faz parte do temperamento. Então, tem estudos que mostram assim, se eu hoje começo a beber e eu me torno dependente, eu ativo um gene que estava ali, já o portador desse gene, mas ele estava inativado. Ele estava quietinho. Estava quietinho. E esse gene ativado, ele é transmitido para gerações futuras. Não é só o meu que fica ativado, né? O do meu filho também ativa. A gente tem também essa questão genética que é transmitida também de geração em geração. E nós, como família, tendo noção de tudo isso, um fator de proteção para a questão da dependência de drogas e tal, é não educar os filhos do mesmo jeito. Mas a arte de educar é você ver como é que aquela criança funciona e, como você mesma disse, e o Cláudio também, ele é mais impulsivo, esse aqui eu vou ter que segurar. Esse é mais medroso, esse aqui eu vou ter que empurrar, entendeu? Então, essa é a arte de educar. Então, um fator de proteção é você ter a condição de enxergar teu filho, mas para isso você tem que se dedicar a isso, né? Tem que ter tempo de qualidade, de quantidade. É um projeto, educar filho é um projeto longevo e muito difícil. Eu diria que é o mais difícil que eu já vi até Tem um hoje. amigo que brinca, assim, né, que filho é bom, mas dura demais, né? Graças a Deus. E outra coisa que eu falo, filho é para poucos, pena que muitos têm, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, fatores de proteção, a gente tem que ter essa noção. Então, é observar e poder ir vendo e não negar, porque esse tempo que o Cláudio falou de busca de ajuda, que tem a ver com a vergonha e tudo mais, antes disso tem um processo de negação. Mas a negação não é só da dependência química. A negação, muitas vezes, é de qualquer tipo de dificuldade daquele sistema familiar. E aí a gente entra numa família, sabe aquele mito da família feliz? Tem famílias que precisam viver o mito da família feliz.
Então não pode ter problema nessa família. Tem Pode que ser falar. todo mundo perfeito, não pode ser falado o problema. E aí eu funciono em negação. Aí quando a bomba estoura, já está bem agravado o problema. Então isso também é um fator de risco de funcionamento familiar e de proteção quando você enxerga as coisas no teu filho. Enxergar, às vezes, é dificultado também porque você não teve você vai ser a primeira naquela família, né? Teoricamente. Depois, você começa a dizer assim, não, mas espera um pouquinho. Eu tenho o histórico de um tio que se suicidou, né? Eu tenho o histórico de uma tia que ficou a vida inteira enfurnada dentro de casa e que não saía porque tinha medo de tudo. Da mesma forma que aquele pai nasceu com aqueles genes, ele desenvolve e o filho dele vai desenvolver. Vocês acham, na opinião de vocês, dentro da profissão de cada um, que as famílias estão conseguindo ter esse entendimento a respeito quando surge o primeiro problema, entre aspas, na família, ou ainda agem como eu agia, com o medo, com a vergonha, com a negação? Ainda tem muito disso. Mas a comunicação está abrindo caminho. Então, hoje se fala mais, quando eu comecei a trabalhar com dependência de drogas e tudo mais, não se falava nem na universidade. A gente não aprendeu a tratar disso na psicologia da época. Então, sem dúvida, essa ação que nós estamos tendo aqui, né, papo reto, direto e tudo mais, ajuda muito as pessoas a enxergarem aquilo e a falar, a colocar o não dito em evidência. Isso ajuda muito na prevenção, sob o ponto de vista, inclusive, familiar. Então, numa família, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de falar de sentimento, falar que você está me irritando, que você está me incomodando, por que você fez isso, por que você fez aquilo. Então, é uma família que funciona no não dito. É aquela família de porta-retrato. É aquela família que, se eu falo alguma coisa, eu já me sinto ofendido e eu vou reagir àquilo que eu achei que você quis dizer para mim. Sabe o problema de comunicação? E quando falo já é se defendendo. se defendendo, agredindo. Isso, aí vira um ataque e um contra-ataque. Esses problemas de comunicação na família são fatores de risco muito importantes a serem trabalhados. Eu acho que melhorou, né? Quer dizer, só o fato de a gente estar aqui falando disso, né, Irene? E de você, posso chamar de você? Deve. Tá bom. Obrigado. De você estar aqui, né, assim, esse papel, né, que você está fazendo aqui, né, eu acho que é extremamente importante para mudar essa questão, essa carga, né, de que como se a dependência química ou a doença mental fosse diferente de qualquer outra, né? Eu não tenho vergonha de dizer se meu pai tem diabetes, por exemplo, né? Mas eu tenho vergonha de dizer que ele tem depressão, Sim. que ele tem... É alcoólatra. É verdade. Né? E aí, quando alguém, né, assim, do seu alcance, né, e da sua credibilidade, vem aqui, né, nos dizer, né, e se propõe vir aqui, né, fazer isso, eu acho que nós estamos fazendo um serviço social, assim, né, muito grande, né, muito grande mesmo. Como diz a Valéria, a gente espera, não é? Né? Sem dúvida. Infelizmente, estamos chegando no final do nosso podcast, mas antes de terminarmos, a gente ainda vai falar um pouquinho mais, que o nosso final é um pouco longo, né? Então, não dá vontade de parar, mas eu quero ouvir de você, Irene. O que você quer falar para o público, da tua experiência que você acha muito relevante? A procura de ajuda.
no início, talvez a pessoa se perca um pouco procurando essa ajuda. Porque às vezes você vai num terapeuta, não é exatamente aquele terapeuta que você vai ter uma afinidade, porque tem que ter uma afinidade, não tem? Precisa ter. Procura-se... Tem gente que vai procurar através da religião. Algumas pessoas encontram ali um alicerce, não é? O que hoje me parece que é diferente, que eu não tinha informação e fortalecimento desse intercâmbio entre as famílias. Da mesma forma que hoje, por exemplo, no colégio, existe um WhatsApp daquela turminha, né, que a mãe fala com a outra para saber. E é importante ter isso. As famílias trocarem, saber o que deu certo com você, que caminho foi bom. E uma coisa que eu considero assim um divisor de águas, foi quando eu entendi e vi que não era um problema do Irã, era nosso. Então comecei a frequentar Naranon, tem o Al-Anon e tem o Naranon, né? Naranon é para os dependentes familiares. No início, eu não me encaixava. Eu dizia, mas o que eu estou fazendo aqui? Sabe? Isso não tem muito a ver comigo. Mas insista, insista, vai ouvindo. Aí um dia você diz assim, eu hoje entendi por que eu estou aqui. E nos grupos, você, por exemplo, no grupo Naranon, eu tinha uma pessoa para quem eu podia ligar, que nunca me deu um conselho, mas me dava ouvido, que é muito importante. Me dava ouvido e dizia, olha, eu posso falar de mim, do meu caso. Com o meu caso foi assim. E isso foi me dando força, foi me dando alicerce. E eu comecei a entender assim, que não era só um lugar que eu ia encontrar o caminho, que seriam em vários, o combo, né? Então, o grupo familiar me ajudou muito, interfamiliar. E muitas vezes você não tem... digamos, o meu marido ia também, no Naranon. Ele tinha menos paciência do que eu. E às vezes o seu marido, a sua mulher ou a sua filha, dependendo de quem seja a pessoa que está em questão, talvez ele não vá. Continue indo. Porque a sua mudança vai fazer a mudança das outras pessoas. Isso E às vezes as pessoas acham que mudar é muito difícil. Então, nós temos muito medo das mudanças. Por isso que a gente fica querendo mudar o outro, ao invés da gente, né? É verdade. Até daqueles que vão nos fazer bem. Agora, informação. Procurar informação em tudo quanto é lugar. Imagina, hoje uma pessoa ficar sem informação é difícil, né? E isso tudo vai te dando um estofo. Agora, você também tem que mudar, né? Você tem que brincar mais, que seria o meu caso, né? E eu acho que essa questão, né, de cuidar de si para cuidar do outro, né? A gente sempre brinca assim que é como no avião, né? Primeiro você coloca a máscara em você, né? E a hora que você estiver seguro, respirando, você ajuda. Eu vou te interromper um pouquinho. A primeira vez que eu vi isso num voo, imediatamente eu disse assim, imagina, primeiro eu vou colocar a máscara nos meus filhos, não é? Ia ser um erro grave, né? Porque talvez eu não tivesse força para colocar. Sim, não é? Claro, sem dúvida. Mas é a primeira coisa que a gente imagina, não é? É a primeira coisa.
Mas cuidar de si, né? Então, porque às vezes a família pensa isso, né? Assim, por que eu tenho que me tratar, né? Se é o outro que está Ele se droga e eu que tenho que me tratar, né? Isso é muito comum. Mas isso é importante, né? Só pra gente tentar finalizar, porque a gente não tá querendo acabar, né? Não, eu Tá uma delícia, né? eu tenho tantas perguntas. Exato, mas a gente pode fazer um outro, certo? Podemos fazer um outro A podcast. gente faz Irene pergunta. Isso, ótimo, perfeito. Então, você trouxe uma coisa importante, Irene, e que eu quero finalizar falando essas questões aqui. Primeiro, quando a gente tem a visão sistêmica, a gente sabe que se um mudar na família, é como a ciranda, que eu falo sempre nas minhas palestras e tudo mais. A família funciona como uma ciranda, todo mundo roda para o mesmo lado. Quando um diz assim, não quero brincar, não quero rodar para esse lado, alguém vai, a brincadeira vai ter que parar e dizer, bom, vamos ter que rodar para outro lado, ou nós vamos forçar você a continuar rodando para o mesmo lado. A família funciona assim. Você não tem condições de tratar, de mudar ninguém. Comece a mudar você, porque a sua mudança pode impactar de um jeito no sistema familiar que ajuda o sistema familiar a mudar. Por exemplo, o pai fala uma coisa, a mãe vai lá e por trás faz outra. E a avó ainda fala outra. E a avó outra. Conclusão, o que vai acontecer com os filhos? Eles vão saber exatamente para quem pedir, na hora que pedir, para conseguir aquilo que eles querem. Esse jogo, essa falta de integração e linha de educação, isso daí é um fator de risco altíssimo. Então, tem muitas questões que protegem, sem dúvida, o teu filho de desenvolver transtorno de uso de substâncias, sob o ponto de vista familiar. Não esqueçam que hoje nós estamos falando só do funcionamento da família, mas o que faz o desenvolvimento do transtorno de uso de substâncias tem questões sociais também, que acho que o Cláudio pode finalizar por aí, né, Cláudio? Eu acho que esse aí é um dado importante, né? Porque a família, obviamente, é o núcleo ali mais importante, né? Da prevenção, que a gente chama de uma prevenção mais seletiva ou indicada, que é aquela prevenção, né, assim, individualizada, né? Mas existe também um tipo de prevenção, que é uma prevenção que a gente chama de universal, que é aquela que atinge a todos de maneira igual, que são as políticas públicas, né? Como, por exemplo, não vender cigarro para menor, não poder abrir um bar em cada esquina, não poder deixar menor comprar bebida, não fazer open bar com festa de adolescente, e todas essas coisas, né, que são políticas públicas, né, que influenciam muito também no uso de substâncias. Então, as políticas públicas são muito importantes também, né? Eu acho que as famílias podiam também atuar, participar, militar, né? Se tem uma coisa, e há políticas públicas, o que precisa também é que os governos façam com que essas políticas sejam cumpridas, sejam executadas. E nesse ponto a pressão familiar funciona muito. Aliás, pressão para qualquer governo, seja ele qual for, funciona. Sim, inclusive as políticas públicas de tabagismo do Brasil são referências mundiais. Foi uma referência mundial. Então, quer dizer, vale a pena ter política pública. Sim. E eu lembrei só um extremo que a gente não falou aqui. É muito bom você dizer o que deu certo. Porque a gente esquece disso. Não, o Brasil é referência mundial em política pública de tabagismo. Foi fantástico o que foi feito aqui. Bom, o papo está maravilhoso. Precisamos montar um outro podcast, né? E veja que já está até mais calmo. Então, calma que não quer acabar, não quero te falar mais, né? Bom, gente, muito obrigada, Irene, pela sua presença. Opa, maravilhosa.
e a seu depoimento, mais uma vez, atinge aí o nosso propósito, que é saúde mental na veia, papo reto, direto, quebrar tabus e mostrar que formadores de opinião, todos nós somos seres humanos e nós temos que falar para as pessoas quais são os nossos desafios e quais são os caminhos para a gente conseguir trabalhar os nossos desafios de seres humanos. Né? A transtorno de distância é só mais um dentre tantos outros desafios de crises que cada ser humano pode passar. Muito obrigada. Pai e nem mãe, né, e nem filho, né, vem com manual, né? Eu lembro da sua peça, você fala isso, né? Eu não fui a mesma mãe para o meu primeiro filho e nem para o segundo da sua peça que está em cartaz, né? Aliás, maravilhosa. Obrigada. Então, muito obrigado, Irene, aí, pela sua participação. Obrigado, Valéria. E muito obrigado a todos que nos acompanharam, tanto pelo YouTube como pelo Spotify. Em breve estaremos aqui com um novo assunto, com mais pessoas, tratando de coisas importantes para a nossa sociedade. Muito obrigado.